Imagine se você fosse o pior pesadelo da maior potência do mundo antigo. O cara que fez as mães romanas usarem o seu nome para assustar criancinhas malcriadas, dizendo: "Se você não se comportar, Aníbal Barca vem te pegar, hein, menino?" Hoje nós vamos falar do homem que marchou com dezenas de elefantes por montanhas congeladas só para provar o seu ponto, aniquilou as melhores legiões que Roma já produziu e quase mudou para sempre o idioma e o mundo em que vivemos hoje. Prepare-se para a história de Aníbal Barca, o maior terror que Roma já conheceu. Tudo começa com uma rixa de vizinhos que saiu totalmente do controle. De um lado, a República Romana em plena expansão. Do outro, Cartago, uma superpotência comercial localizada no norte da África, onde hoje fica mais ou menos ali a Tunísia. Elas se enfrentaram na Primeira Guerra Púnica, e Roma levou a melhor nesse caso, expulsando Cartago de territórios estratégicos e cobrando umas indenizações de guerra pesadíssimas para isso. O general cartaginês Amílcar Barca não engoliu esse sapo de boa não. Diz a lenda que ele pegou o seu filho Aníbal, que na época devia ter os seus 9 anos de idade ali, o fez mergulhar a mão no sangue de um sacrifício e jurar ódio eterno a Roma. Nada como um bom trauma de infância para forjar o caráter de um gênio militar, não é mesmo? Então, Amílcar Barca fez o que tinha que fazer com Aníbal, entendeu? Para conseguir pagar as dívidas com Roma e reerguer Cartago, Amílcar partiu para a Península Ibérica, a atual Espanha, de olho nas ricas minas de prata da região. Aníbal, seu filho, Aníbal Barca, cresceu nos acampamentos do exército, estudando táticas militares, admirando os feitos de Alexandre o Grande, olha aí as referências, e lutando ao lado do pai, seu pai Amílcar Barca. Aos 26 anos, após a morte repentina de seu pai e do assassinato do seu cunhado, Aníbal assumiu o comando supremo do exército. Querendo arrumar confusão e honrar a sua promessa, ele atacou e destruiu Sagunto, uma cidade espanhola aliada dos romanos. Roma ficou furiosa, obviamente, exigiu que Cartago entregasse o general e, como a resposta foi um belo não, estourou a Segunda Guerra Púnica, no ano de 218 a.C. Os romanos esperavam que a guerra fosse acontecer na Espanha ou na África, mas Aníbal era fã de táticas incomuns e também arriscadas. Ele tomou uma das decisões mais insanas e ousadas da história militar: marcharia por terra até a Itália e atacaria Roma no seu próprio quintal. Ele juntou um exército com dezenas de milhares de homens e cerca de 40 elefantes de guerra e decidiu cruzar os temidos Alpes. Detalhe importante: a viagem começou no final da primavera, mas eles chegaram aos Alpes quando a neve já bloqueava o caminho e o clima estava congelante terrível. A travessia foi um pesadelo absoluto. Eles enfrentaram nevascas, fome, doenças, desfiladeiros onde homens despencavam para a morte e ainda precisavam lutar contra tribos montanhenses hostis daquela região ali. Quando o exército finalmente desceu para a Itália 16 dias depois, Aníbal tinha perdido quase metade de suas tropas e praticamente todos os elefantes que ele tinha levado. Mais tarde, por causa de uma infecção adquirida ao cruzar uma região alagada, ele ainda perderia a visão do olho direito, passando a usar um estiloso tapa-olho. Mas, contra todas as possibilidades, depois desses perrengues todos, ele estava vivo na Itália e a República Romana entrou em estado de choque. Como é que esse cara chegou aqui? Se os romanos achavam que o general caolho, exausto e sem linhas de suprimentos seria uma presa fácil, eles estavam completamente enganados. Aníbal humilhou os comandantes romanos repetidas vezes. Na Batalha do Rio Trébia, ele escondeu parte de suas tropas em arbustos, provocou os romanos antes do café da manhã e os atraiu para a emboscada perfeita na lama e no frio. No lago Trasimeno, ele literalmente encurralou o exército inimigo entre as montanhas e as águas do lago, massacrando mais de 10.000 romanos em uma neblina mortal. O desespero foi tão grande que o Senado romano nomeou o experiente Fábio Máximo como ditador. Fábio percebeu que enfrentar Aníbal em campo aberto era pedir para morrer, então ele adotou a tática genial de fugir. Era o que tinha para fazer, né? Não dá para ganhar desse cara. O ditador romano evitava o combate direto com Aníbal Barca a todo e qualquer custo, estava pagando para não ver Aníbal.
O ditador romano então acabou apenas seguindo e tentando atrapalhar os cartagineses, ou seja, ficou com o rabinho entre as pernas, estava morrendo de medo. E isso fez com que ele ganhasse do povo romano, povo esse que estava indignado, o apelido de o retardador. Mas o povo romano era sedento por glória e achou aquela covardia um completo absurdo, um completo disparate. Como é que um general romano fica com tanto medo assim? A gente tem que enfrentar esse Aníbal Barca. Então, no ano de 216 a.C., eles montaram o maior exército da história de Roma. Cerca de 80 mil soldados marcharam para esmagar os pouco mais de 40 ou 50 mil homens de Aníbal na Batalha de Canas. E foi aqui que Aníbal desenhou a sua maior obra-prima militar. Ele organizou seus soldados num formato de lua crescente, deixando propositalmente os soldados menos experientes no centro e os veteranos de elite escondidos nas pontas. Os romanos, se achando imbatíveis, atacaram o centro com força total. O centro cartaginês foi recuando lentamente, absorvendo o impacto e atraindo os legionários cada vez mais para dentro dessa lua crescente. Quando os romanos acharam que estavam ganhando, a cavalaria de Aníbal, que já tinha limpado a área ali por perto, atacou pela retaguarda e as pontas de elite se fecharam nas laterais. O nome disso é o movimento de pinça. Os 80 mil soldados romanos ficaram completamente espremidos, sem espaço sequer para levantar as suas espadas. E o que se seguiu foi um abatedouro. Cerca de 50 a 70 mil romanos foram exterminados naquele dia, incluindo generais, magistrados e 80 senadores. Foi o maior desastre da história de Roma, uma vergonha, um vexame completo. E é aqui então que vem o maior mistério envolvendo Aníbal Barca, o Império Romano e tudo mais. Por quê? Porque Aníbal já havia ganhado 3 batalhas ali contra Roma, e Roma perdeu vergonhosamente. E a grande pergunta é, por que Aníbal não marchou imediatamente para destruir a cidade romana? Meu irmão, Roma perdeu 3 batalhas, Roma não tinha mais exército. O Aníbal podia chegar em Roma, 2 pés na porta, e invadir aquilo lá e falar, meu irmão, agora eu sou o imperador dessa jabirosca, entendeu? E porque a grande questão é, por que ele não fez isso? Ele ficou o quê? Esperando. O Aníbal, ele ficou esperando lá. E ninguém entende por que isso aconteceu. Dizem histórias que até um tenente dele chegou a jogar na cara de Aníbal, dizendo o seguinte, né? Você sabe como vencer uma batalha, Aníbal, mas não sabe como usar a vitória que você alcançou. E o que acontece é que Aníbal preferiu esperar, acreditando que os romanos se renderiam politicamente após tantas surras históricas. Mas a verdade é que os romanos eram teimosos também e preferiam a aniquilação em vez de se renderem. Esse então foi o começo do fim, o começo da derrocada de Aníbal, porque durante cerca de 15 anos Aníbal ficou passeando pelo sul da Itália, vencendo pequenas batalhas, mas sem equipamentos de cerco e com o governo de Cartago se recusando a enviar mais dinheiro e reforços para ele. Com isso então Roma aos poucos foi se recuperando, se reavivando ali, conseguindo se fortalecer ao longo do tempo. Então, sob a liderança do brilhante jovem general Cipião, que estudou arduamente as próprias táticas do Aníbal, Roma então conquistou a Espanha e decidiu levar o caos direto para a casa do inimigo, direto para a África, invadindo assim o norte da África. Então Cartago, que estava apavorada, ligou para Aníbal, desesperada, meu filho, volta para cá porque os caras estão aqui. E aí vem então o grande combate, o grande embate final. E esse inevitável confronto final aconteceu em 202 a.C., na Batalha de Zama. Dessa vez, Cipião, que era o general romano lá, estava preparadíssimo. Quando Aníbal mandou seus famosos elefantes de guerra atacarem, Cipião ordenou que os legionários tocassem centenas de trombetas ensurdecedoras. Os elefantes entraram em pânico absoluto, ficaram desesperados, viraram para trás e atropelaram a própria linha cartaginesa. Então assim, a batalha já começou vexatória para Aníbal. E aí, com a ajuda da excelente cavalaria contratada por Cipião, Aníbal foi finalmente derrotado no campo de batalha.
A guerra acabou e Cartago foi forçada a assinar um tratado humilhante que acabou com seu poder militar. Você acha que Aníbal se aposentou para pescar? Ah, já perdi mesmo, agora eu vou ficar tranquilão? Nada disso. Ele virou um político em Cartago, implementou reformas brilhantes, acabou com a corrupção e reergueu a economia da cidade num piscar de olhos. No final das contas, sabe qual foi a recompensa dele por fazer tudo isso? Os políticos corruptos cartagineses, irritados por perderem suas mamatas, enviaram fofocas para Roma dizendo que Aníbal planejava uma nova guerra. Para não ser preso em sua própria casa, ele precisou fugir para o Oriente Médio, oferecendo seus talentos como conselheiro militar para reis inimigos de Roma, sendo perseguido implacavelmente por anos e anos. Cansado de fugir, em 183 a.C., ele foi encurralado na região da atual Turquia. Para não ser exibido acorrentado pelos romanos como se fosse um troféu, o grande general bebeu veneno e encerrou sua própria vida aos 65 anos. Histórias por aí dizem, que antes dele engolir a poção, ele proferiu uma última provocação épica, dizendo o seguinte: vamos aliviar os romanos da ansiedade que há tanto tempo experimentam, pois eles acham que é muito difícil esperar a morte de um velho. Aníbal Barca foi muito mais que um general, foi uma força da natureza que assombrou o sonho de todo o império e ensinou o mundo antigo que inteligência, estratégia e um pouco de insanidade com elefantes podem virar o jogo contra qualquer gigante. Generais até a era moderna, como o próprio Napoleão, se curvavam ao brilhantismo de Aníbal Barca. E se você curtiu conhecer as táticas e as loucuras do maior inimigo de Roma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias incríveis do passado. Comenta aqui embaixo, você acha que Aníbal Barca errou em não invadir Roma quando teve chance? E até o nosso próximo fato histórico.